Bom, pessoal, vamos então para quatro questões, entre elas Kant, Hegel e alguma coisa de racionalismo, sobretudo cartesiano. Sem demorar demais, vamos para o compartilhamento de tela. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tirar aqui. Bom, então nós começamos aqui pelo seguinte: questão 1, Enem. Texto 1. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser, senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Descartes, Meditações concernentes à primeira filosofia. No texto 2, nós temos aqui o seguinte: é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer, daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se: letra A, retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade; letra B, questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções; C, investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos; D, buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados; letra E, encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Então, no caso, quando nós falamos de Descartes, é sempre bom lembrar questões relacionadas à dúvida metódica, à meta cartesiana, e tudo em Descartes envolve muito o questionamento. Então, questiona-se tudo. Logo, questionar-se de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Então, é o princípio da dúvida. Logo, Descartes visa o questionamento de todas as ideias possíveis, em busca de uma verdade ou uma lei que tenha valor universal. Na 2, temos o seguinte: o botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta, do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um ser aí, da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. Com base em seus conhecimentos e na leitura do texto acima, assinale a alternativa correta, segundo a filosofia de Hegel. Letra A. A essência do real é a contradição sem interrupção ou choque permanente dos contrários. B. As contradições são momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. C. O universo social é dos conflitos e das guerras sem fim, não havendo, por isso, a possibilidade de uma vida ética. Letra D. Hegel combateu a concepção cristã da história ao destituí-la de qualquer finalidade benevolente. Letra E. Hegel acreditava no imobilismo das ideias e que a história não marchava. Então, nesse caso aqui, falando sobre Hegel e as contradições, letra B. As contradições são momentos de unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. Então, no processo de dialética, para levar o que se chama a marcha da história, é necessária a contradição.
É o choque entre esses contrários, essas contradições, que leva a história para frente, progressivamente. Então, aqui temos a noção ou conceito de progresso. Logo, letra B, quando se fala em Hegel e dialética. Na questão 3, vamos lá. Lembrando sempre, deixa o like, se inscreve. Hegel, em seus cursos universitários de filosofia da história, fez a seguinte afirmação sobre a relação entre a filosofia histórica. O único pensamento que a filosofia aporta é a contemplação da história. De acordo com a reflexão de Hegel, é correto afirmar que, a razão governa o mundo e, portanto, a história universal é um processo racional. 2, a ação dos homens obedece à vontade divina, que pré-estabelece o curso da história. 3, no processo histórico, o pensar está subordinado ao real existente. 4, a ideia ou a razão se originam da força material de produção e reprodução da história. Assinale a alternativa que contém somente as assertivas corretas. Então, nesse caso aqui, as afirmações ou as assertivas corretas são A1 e A3. A razão governa o mundo, portanto, a história universal é um processo racional. 3, no processo histórico, o pensar está subordinado ao real existente. Sendo a letra D a alternativa que corresponde ao que se pede na questão. Bom, na questão 4, para nós terminarmos aí, outra do Enem, e essa aí sobre Kant, nós temos o seguinte, né? Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que, se decida fazê-lo, sua ação, sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedir emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Então, a gente tem aqui, né? Então, sobre o trecho acima, de acordo com a moral kantiana, lembrando sempre, imperativo categórico, Kant era o sujeito do faça o que eu falo e faça o que eu faço. É muito ético, né? Muito correto nas suas ações e também nos seus escritos. Sendo assim, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto. Letra A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. B. Garante que os efeitos da ação não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. E. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Então, nesse caso aqui, letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Opõe-se ao princípio do imperativo categórico kantiano. Tem tome de uma máxima tal até que se torne uma lei universal. Ou mais ou menos isso. Lembrando sempre, gente, interrompendo o compartilhamento. Muito obrigado aos que assistiram. Boa sorte na prova e deixa o like e se inscreve. Valeu demais.